Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como eu falei com vocês, estamos adiantando em formato de gravação Direito Constitucional 2, Poder Executivo. Não vou me alongar em relação ao Poder Executivo, tendo em vista que eu vou trazer elementos principais desse poder. Ainda estamos avançando o Poder Legislativo e iremos em sala de aula irmos para o Poder Judiciário. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui, que quando se trata do executivo, é o chefe do executivo, não a pessoa que está no exercício do poder executivo. Como eu sempre venho falando e com cuidado metodológico em relação à organização dos poderes, primeiramente eu tenho que analisar o poder, as suas características para entender a realidade. Então eu não vou aqui ficar buscando caça às bruxas, caça aos fantasmas, o que vai desfocar do que eu pretendo aqui em relação ao executivo. Até porque, para entender o executivo brasileiro, tem que entender outros executivos a nível mundial e também na América Latina. Que a gente tem que pensar no sustentáculo de um país continental como o nosso, através desse poder que é o poder executivo. E o poder executivo, ele está bem direcionado na Constituição Federal. Ele está começa no artigo 76 da Constituição e ele vai terminar lá pelas raias do 91 da Constituição, quanto ao Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Trocando em miúdos em relação ao Poder Executivo, nós vimos que o Poder Executivo é na figura do presidente da República e do seu vice, ele é um poder independente e é um poder autônomo. É um poder independente e autônomo, indispensável para a administração do Estado, para o governo da administração. Então, esse poder executivo vai ter três funções: chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração. Chefia de Estado, chefia de governo e chefia da administração. Por que a chefia de Estado? O presidente da República estará representando o Estado brasileiro no cenário internacional. Ele está ali representando o Estado brasileiro no campo internacional. Enquanto, como chefia de governo, ele estará ali desenvolvendo a política interna, né? Voltado para as questões administrativas, a questão da política pública ou de políticas públicas. Enquanto chefia da administração, ele vai exercer os serviços públicos indispensáveis, úteis para a população. Então, diante dessa primeira bagagem, a gente pode notar que o executivo ele é muito importante, mas é o único poder? Não. Tanto que eu vinha batendo na questão das funções típicas e função atípica. Se a gente quiser fechar a função típica, a função típica da pronto, do executivo, a função administrativa, a função típica administrativa, exercer a chefia do Estado, exercer o governo estatal, bem como a administração pública a nível federal. Da mesma forma que o governador na administração pública estadual, da mesma forma que o prefeito na administração pública municipal. A função típica, mais uma vez, é a administração da coisa pública, né? Exercer a chefia de Estado, chefia de governo e também a chefia administrativa, né? Mas a chefia da esfera da alçada federal. Essa é a função típica do legislativo. E a função atípica? Ora, o executivo ele pode exercer função atípica legislativa? Pode. É o que vamos ver em relação às medidas provisórias no artigo 62, as leis delegadas no artigo 68, bem como atribuições do artigo 61 também. E tem uma natureza jurisdicional. Claro, ele não será juiz, o executivo não será juiz, mas ele resolverá, analisará recursos, contendas
no âmbito administrativo. Não confunda os processos administrativos, os contenciosos administrativos com os contenciosos jurisdicionais ou judiciais. Então, o sistema do presidente da República e do seu vice, do executivo brasileiro à luz da Constituição Federal, ele é extremamente importante. E dentro do sistema brasileiro tem o famoso chapão. Ao mesmo tempo que elegemos o presidente, estamos também elegendo o vice. Em que pese, né, o presidencialismo brasileiro ter origens, natureza na, na Constituição Americana, no exercício da política americana, aqui é muito diferente, né? Porque tem a questão não somente de inspiração, mas também da condução da coisa pública, do poder frente àquela determinada sociedade. Então a gente não pode dizer que é igual, mas tem semelhanças. E no artigo 76 da Constituição Federal, vai ser propriamente dito que o poder executivo será exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos seus ministros. Quem são os ministros? Os ministros são auxiliares do presidente da República, o braço direito do presidente. Eles são de convocação ad nutum, ou seja, o indivíduo pode acordar sendo ministro e pode dormir sendo ministro e pode acordar não sendo mais o ministro. É uma figura importante que vai administrar pastas da gestão administrativa e que está muito relacionado à sua expertise, né, ou atribuições para o comando daquela pasta. Lembra que quando eu falei do artigo 50 da Constituição, eu mencionei muito que pode ter convocação de ministro. Logo, é uma função importante, em que pese que há uma guerra interna, né? Isso vale para qualquer tipo de gestão, né? Sobretudo pelo viés que se pretende seguir determinado governo. Então, a gente não pode esquecer da figura dos ministros de Estado. E por falar logo neles, a figura dos ministros, ele está, os ministros, eles estão no artigo 87 e 88 da Constituição. Quem são esses ministros? O que eles fazem? Hoje no Globo Repórter, né? No artigo 87, os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, obviamente, para ter as condições de exercer o cargo, primeiramente e de forma indispensável, o exercício, o gozo dos direitos políticos. Então, a escolha será pelo presidente da República e, no parágrafo único do 87, terão as atribuições do ministro de Estado, no próprio parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente. Pode ter um decreto presidencial que trate da área administrativa, das finanças ou da saúde, e isso vai ser administrado pelo respectivo ministro daquela respectiva pasta. Expedir instruções para as execuções das leis, decretos e regulamentos dentro da sua pasta. Apresentar ao presidente da República relatório anual da gestão do seu ministério, obviamente, né? Tem que prestar contas ao chefe. E praticar os atos pertinentes às suas atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente. Então o ministro ele tem uma certa autonomia, mas ele está vinculado ao presidente da República. Claro, é o presidente que tem a ordem central e os ministros vão ser comandados pelo presidente da República. Eles vão ter sua autonomia dentro da função daquela pasta, mas vão ter que estar subordinados ao presidente. Tá? E lei disporá sobre criação e gestão de ministérios e órgãos da administração pública. Muito que ocorre, por exemplo, nessas últimas viradas de gestão presidencial, né?
presidente que aumentou um pouco de ministérios, outros que enxugou um pouco, outro que voltou com um pouco mais de ministérios. Isso tem a ver também com a questão do erário público, né? De quanto também pode a gestão pública suportar uma quantidade de ministérios. Se for para ter mais, é porque tem dinheiro para. Se tem menos, é porque não tem dinheiro para o enxugamento. Aí depende justamente de cada gestão. Ora, ao conhecer um pouco os ministros, que têm uma função primordial, muito se fala que os ministros têm que ter o quê? Capacidade técnica para poder ter atribuições naquela pasta, né? E não virar uma chuva de conchavo. Porque vai repercutir numa parcela da sociedade ou na integralidade da sociedade. Mas como é que o presidente chega lá? Como é que o presidente ele será eleito e seu respectivo vice? É justamente os artigos 77, 78 e 79 da Constituição, inicialmente. Bom, como é realizada a eleição? O próprio artigo 77 ele já diz como é que se procede a eleição e vocês já sabem como é que vocês vivem essa questão política, né, do exercício de direitos políticos. Eleição que vai ser realizada simultaneamente, né, do presidente e do vice, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, se houver o segundo turno. Né? Sempre no ano anterior ao término do mandato. Né? Como eu mencionei, como o parágrafo 1º do próprio 77 menciona, em que a eleição do presidente da República importará ao vice com ele registrado. Então, tem lá na maquininha eletrônica, né, tá lá a fotinha do presidente e a fotinha do vice. Tá? E como é que será eleito o presidente da República? Tá? Primeiramente, ele tem que estar registrado por partido político e também tem as questões das capacidades eleitorais e obtiver a maioria absoluta dos votos não computados brancos e nulos. A maioria absoluta dos votos não computado os brancos e os nulos. Como também o parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, chamado 50% mais um, faça a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos. Então, no segundo, quem tiver maior número de votos ganha. Coutinho, se ocorrer, vamos dizer que tudo ocorre no Brasil, né? Desistência, impedimento, morte, né, de um candidato, vai seguir conforme o parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, né, dentre os que sobraram, os remanescentes, o de maior votação. E se tiver, né, empate entre o segundo e o terceiro, por exemplo, aquele que é o mais idoso será convocado. Presume-se que tenha maior experiência para o exercício. Da mesma forma, eleito o presidente e o vice, eles tomarão posse numa sessão extraordinária no Congresso Nacional, conforme o 78, e vão prestar o famoso juramento. Qual é esse juramento ou compromisso? É norma. Se está normatizado, tem que ser exigido. Daí o compromisso do presidente da República, no momento da posse, é o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. Não é apenas ao seu bel prazer, ele tem que manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, do qual justamente ele vai fazer a administração federal, e a integridade e a independência do Brasil. Não somente a nível a nível bélico ou a nível de forças armadas, mas aqui também compreende o sentido político, o sentido econômico também, né? Porque estamos sempre em guerra de quinta geração. A sola das botas ela é a última que vai acontecer.
Então, quando o cara da independência, também no caráter econômico, também não só político-militar. Tá? Da mesma forma que o momento tenso da própria Constituição, né? Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, ele será declarado vago. Ele será declarado vago. E sobre a questão da vacância, eu tenho que deixar algo com vocês muito importante. E eu queria até que vocês registrassem, deixassem nos registros de vocês, que é a questão da vacância e a questão do impedimento. A questão da vacância e a questão do impedimento. O impedimento é um afastamento temporário, ou, como dizem alguns doutrinadores, um afastamento efêmero. O impedimento é um afastamento temporário, é um afastamento passageiro, é um afastamento efêmero. Por exemplo, o presidente da República teve que se ausentar para fazer uma viagem, realizar uma viagem, um tratamento de saúde. Ali há um impedimento. Se o presidente ficar impedido, o vice substitui. Se o vice ficar impedido, o presidente assume sozinho. Mas se for o presidente e o vice, ambos impedidos, serão convocados, será realizada uma sucessão. Será ocorrida uma sucessão. Será feita uma convocação dentro da seguinte ordem. Dentro da seguinte ordem. É o 80. É o artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice de ambos, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente, nesta ordem, chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, obviamente, com a competência atribuída com os poderes dados pelo povo, o Senado Federal, representante dos estados, e do Supremo Tribunal Federal. Da Câmara, primeiro, depois do Senado, depois do Supremo Tribunal Federal. Isso no caso de impedimento e de vacância. Mais voltado para o impedimento, obviamente. A vacância é mais grave. A vacância, ela ocorre, né, ela é ocasionada pela impossibilidade decisiva, pela impossibilidade decisiva do presidente ou do vice ou de ambos exercerem a função. Perdeu o cargo, morreu, renúncia, isso leva à vacância. Se o presidente tornar vago o cargo, quem assume é o vice. Se for o vice, o presidente governa sozinho. Agora, se há uma vacância do presidente e do vice, serão convocadas novas eleições. Daí a própria Constituição vai trazer todo um sistema. Mas, complementando o que já nós dissemos, o artigo 79 substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga. Porque impedido temporário, então ele vai suceder. Agora, substituirá, perdão, no caso de impedimento ocorrerá uma substituição. Agora, para vacância ocorrerá uma sucessão. A substituição no impedimento e a sucessão na vacância. Lembrando que o vice é aquela figura que tem representação, mas não tem o poder da caneta, né? Então é o que está acontecendo com o Alckmin, de maior expressividade, inclusive com mais visão midiática do que os outros vices anteriores, né? O vice-presidente da República, no parágrafo único,
além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre no que ele for convocado para missões especiais. Então, a figura do presidente é extremamente importante, do vice-presidente, de grau de importância. Aí sim, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Daí a gente tem que ver, né, fatiar o período da administração do mandato em dois. Se foi nos 2 primeiros anos ou nos chamados 2 últimos anos. Se a vacância, não é impedimento, tá? A vacância ocorreu nos últimos 2 anos do período presidencial, será feito, né, para ambos os cargos 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Será uma eleição indireta pelo Congresso Nacional nos 2 últimos anos. No caso, no caso, vai ter o chamado mandato tampão, né, em que os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Chamado mandato tampão. Lembrando que o mandato do presidente da República é de 4 anos, se bem que é uma perspectiva de alteração constitucional para 5 anos, sem reeleição. Da mesma forma, pode o presidente da República e o vice se ausentarem do país, sem licença do Congresso Nacional. Né? Igual ao artigo 83. O presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso Nacional, aqui hipótese de não poder se ausentar do país, por um período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, o presidente pode se ausentar do país? Pode. O presidente e o vice. Mas se for mais de 15 dias, será ter a anuência do Congresso Nacional. Então, toma cuidado com isso. Coutinho, mas como você falou na questão do impedimento, eu estou raciocinando aqui, fazendo meu mapa mental da minha aula, tá, gente? Se for, uh, por exemplo, nos 2 primeiros anos, né, ocorre a vacância do presidente da República. Daí, enquanto não houver uma eleição, terá uma chamada assunção precária do cargo, né? Pelo presidente da Câmara, pela presidente do Senado ou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aqui marca primeiramente, né, uma chamada primeira parte do, do Poder Executivo. Só quero fazer uma menção importante que o presidente da República ele tem os seus órgãos de consulta, que é o chamado Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional, você já sabe que é uma coisa mais voltada para a questão diplomática, para a questão de defesa. Enquanto o Conselho da República, ele é o órgão de consulta do presidente da República, conforme o artigo 89. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República e deles participam o vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, líder da maioria e da minoria da Câmara, líderes da maioria e minoria do Senado, ministro da Justiça e 6, óbvio, os famosos 6 cidadãos natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara, com mandato de 3 anos, vedada a recondução.
para discutirem diversos aspectos da vida republicana ou da vida do país. Tanto que, no artigo 90, tem as competências do Conselho da República se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, e as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Tanto que existe uma lei que é a 8041 de 90 que regulamenta o Conselho da República. Eu nunca vi ninguém tratando dele, né? Em nível de TCC, por exemplo. E o Conselho de Defesa Nacional, que também é um órgão de consulta do presidente da República, só que mais específico. O Conselho de Defesa Nacional ele vai tratar de assuntos referentes à soberania e à defesa do Estado democrático. Tanto que não tem participação do cidadão aqui. Em que pese tem a presença do vice, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do ministro da Justiça, terá também o ministro de Estado da Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e o trio, né? Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O que o Conselho da República tem de mais amplo discussões de intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio e questões relevantes para instituições democráticas, no Conselho de Defesa Nacional as hipóteses são muito mais duras. Por isso que o parágrafo 1º do 91 revela, né? Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos dessa Constituição, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e intervenção federal e propor os critérios e condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nos relacionados com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo, e estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento das iniciativas necessárias à garantir a independência nacional e defesa do Estado democrático. Lembre que é sempre defesa do Estado democrático, defesa do Estado democrático e garantir a independência nacional. Sempre vai estar sempre na pauta do Conselho de Defesa. Então, os órgãos de consulta do Presidente da República, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República, no artigo 89, com suas competências 90, e o 91, o Conselho de Defesa Nacional. Então, são as primeiras partes em relação ao Estado de Defesa, ao Poder Legislativo, Poder Executivo, estou trocando tudo aqui, normal, e que eu vou trazer a questão